Meu nome é Akira Kato. É isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre mRoot e DNS. Vocês devem estar interessados nesse assunto e eu vou falar de DNS especificamente, que acho que é o que tem mais interesse, né? De modo geral, os servidores DNS raiz, vocês podem acessar esse URL rootservers.org, tem o sufixo .net, mas usamos .org para publicação na web de modo geral. O número de sites total já supera 1.100 a essa altura. Não é o número dos servidores físicos, naturalmente, porque os locais em que há múltiplos servidores estão nesses endereços também. Mais recentemente, com servidores mais poderosos disponíveis, são colocados em locais menores, ou seja, o tamanho do servidor depende da localização, em resumo, né? E muitas vezes são locais alugados ou arrendados e depende de algum tipo de crowdsourcing. A gente precisa muitas vezes negociar com diferentes partes interessadas, localmente, com o operador do data center, mas no caso o servidor já está estabelecido, então é mais fácil para instalar em cima da infraestrutura já existente. Um dos servidores sumir não afeta os serviços de maneira significativa, né? É o mesmo endereço IP, o mesmo sistema roteador. Se um dos servidores cair, a sua busca vai ser direcionada para uma das localizações mais próximas. Talvez não seja o caminho mais curto, mas isso vai acontecer. Vai haver um direcionamento se por acaso um servidor cair. Aqui temos os servidores raiz DNS, números totais. Um pouco mais de 1.100, como eu falei no slide anterior. Nem todos os servidores raiz são globais. Cerca de 40% são locais, limitados à comunidade, como a comunidade internet brasileira, por exemplo. Os outros 60% são globais, ou seja, prestando serviço à internet global. Em termos de IPv6, o servidor raiz DNS somam cerca de 96 quase por cento. É um dos grandes esforços que temos colocado em ação para dar apoio ao IPv6. São 152 países em que esses servidores estão disponíveis. Também são, se não fosse o DNS, a gente só poderia estar presente em 13 países, não seria um número nem de perto o suficiente. Então a tecnologia nos permite estar presente em mais de 150 países. Eu busquei estudar um pouquinho a situação brasileira em termos de servidores raiz. Atualmente são 40 servidores raiz neste país. E6, F6, I2, J7, K1 e L19. É um número significativo. No caso japonês, temos menos de 20, mais ou menos. A população do Brasil é mais ou menos o dobro, com certeza o dobro, da população japonesa.
Então, o número de servidores raiz é mais ou menos proporcional, né, ao tamanho da população. O mRoot começou a operar em 1997. Começou em Los Angeles, depois se mudou para Tóquio em agosto de 87. O projeto WIDE é um consórcio sediado no Japão, mas sem um financiamento próprio. Então, a gente tem que trabalhar junto com o JP, que é um serviço de registro, JPRS, que é o serviço de registro japonês. Temos 9 locais no Japão, 3 em Tóquio, Osaka, Seul, São Francisco 2, Paris 2, e esse é o total de clusters que temos. E, infelizmente, não é um número ideal. Desses 9, é o nono entre as 13 letras. No caso do mRoot, todos os sites estão prontos para receber IPv6. O tráfego chega a 55 mil kps, que é cerca de 1/13 do tráfego total para o sistema raiz. Em termos de IPv6, a proporção é um pouco menos de 20%, mas esse número está crescendo gradualmente. E o apoio a EDNS melhorou muito esse ano, chega agora a 85,7%. A maior parte dos servidores DNS estão tentando mandar queries para servidores DNS possíveis. São vários disponíveis. Então, a ideia é chegar àquele de rota mais curta para ter uma resposta mais rápida. Mas para medir ou mensurar qual que é a distância mais curta, o resolver precisa mandar o query para todos os servidores possíveis, pelo menos esporadicamente. E, por conta da topologia, isso pode se alterar de tempos em tempos. Então, isso precisa ser feito com constância para que sempre se esteja com acesso ao mais rápido, a um caminho mais curto. Então, a gente está planejando, por conta disso, ter uma instância neste país. Estamos em conversas com o NIC-BR, visando a possibilidade de ter um site aqui em São Paulo, como rota também. As questões envolvem, naturalmente, negociações técnicas, não técnicas, enfim. Por favor, fiquem atentos, porque vai ter novidade nessa área muito em breve. Os servidores DNS raiz atendem essas duas zonas, root e ARPA. E depois a DNSCC, são 3 zonas. Infelizmente, no momento, os servidores dessa última zona ainda não estão assinados. Houve uma discussão intensa sobre essa zona, se ela ia ser assinada ou não. E, no momento, ela está no status não assinada. Então, talvez seja uma boa oportunidade de se pensar na possibilidade de se assinar essa zona também. Aqui temos uma distribuição da delegação na zona raiz. São um pouco a mais de 300, né, delegações. Mas quando o programa GTBR novo começou, a delegação aumentou, as delegações aumentaram significativamente a partir de 2014, 2015, chegando a um pico em 2016. Recentemente o número estabilizou, inclusive começou a cair um pouquinho, como se vê aqui à direita do slide. Isso tem a ver com grandes empresas
como a Toyota, ou grandes cidades, como Tóquio. Infelizmente, não é um mercado comercial tão grande, ou pelo menos não é mais um mercado tão grande, tão interessante. Ou seja, não há um aumento em delegações atualmente. Um dos pontos do MRoot é que o rollover, o lançamento do KSK, aconteceu agora nesse ano, começando no final de 2018 até meados de 2019. Esse lançamento foi completado sem problemas muito dignos de nota. A ICANN está tentando mudar a visão de trabalho para acelerar esse lançamento. Geralmente pensava-se que a cada 7 anos seria o suficiente, mas os operadores escolheram ter um tempo mais curto, a cada 3 ou a cada 5 anos, acelerar esse processo. Atualmente, o ICANN planeja ter o KSK sendo lançado a cada 3 anos. Se você tiver algum comentário com relação a essa taxa de progresso, né, do KSK, ali uma área de comentários públicos, vai estar disponível, na verdade, uma área de comentários disponíveis, públicas, abertas, a partir de 31 de janeiro. Eu prefiro, pessoalmente, utilizar o ECDSA e o ED 25519 como algoritmo-chave. É muito menor do que a chave atual, para evitar questões de fragmentação. Eu acho que o BR tem usado ECDSA para sua chave e é um bom exemplo de como conseguimos migrar do KSK, de um algoritmo antigo, para o algoritmo mais novo. Please. Existem alguns problemas que foram relatados, mas se formos usar o software com o pacote mais antigo, só vai incluir o KSK 2010. Infelizmente, o KSK 2010, ele já foi tirado de lá. Então, não é mais possível fazer isso de maneira automática. Se for instalar o novo software DN, temos que garantir que temos o KSK 2017 instalado. Vou falar um pouco sobre as questões de privacidade. Temos que discutir como melhorar a privacidade dos servidores DNS. Eles só garantem que a resposta seja correta. Mas o DNS não tem criptografia. Isso pode levar a problemas de privacidade. O ECPPS ou TLS, DOT, foram já padronizados e começaram a entrar em operação em alguns ISPs, em alguns servidores DNS. Com navegadores como o Firefox e o Mozilla, haverá suporte ao DOX. Em relação aos servidores do ISP, não existe ainda um padrão para eles. No caso do servidor DNS raiz, temos vários tipos de buscas de vários tipos de barramentos. É impossível manter toda a comunicação ou todos os estados de comunicação. Para aqueles que trabalham com internet, ainda pode ser possível, mas existe ainda muita receita. Mas no caso dos DNS, não tem receita. Isso não é algo que possa ser cobrado. Não é possível, portanto, fazer as mesmas considerações em relação aos serviços para os servidores DNS. A discussão
ainda está ocorrendo nos grupos de trabalho, mas a minha recomendação, não é nada oficial, é utilizar duas ferramentas. Uma é a de minimização de QNAME, RFC 7816. Nesse caso, só as TLDs incluídas nas buscas para a raiz serão usadas. Tem que ver quem que vai mandar a busca no .com, mas nenhuma outra com esse QNAME seja incluída. Isso melhora a privacidade. Além disso, há um outro benefício que se você estiver digitando COMM em vez de .com, né, for COMM, ele não há nenhum tipo de efeito negativo. Mas como a ferramenta de minimização de QNAME, ele sabe que o COMM não existe, .comm não existe. Ele consegue responder rapidamente quando há um erro de digitação. Também podemos ter um uso agressivo do cache. Nós podemos ter uma síntese. Utilizando essa ferramenta com software DNS, você pode trabalhar no domínio NX Domain, usando um software em que você tenha tudo isso instalado. Às vezes já está instalado como padrão. Se nós estamos operando servidores DNS raiz para os seus clientes, é importante levar em consideração a existência dessas funções. Isso vai melhorar a eficiência dos sistemas DNS e também vai melhorar as questões de privacidade, ou garantir uma maior privacidade para o seu cliente. Houve uma palestra hoje de manhã. Mesmo assim, após a minha palestra, podem me consultar, caso tenham alguma dúvida específica associada àquilo que eu já falei. Obrigada. Perguntas ou comentários para o Dr. Akira? Eu tenho uma pergunta. O senhor poderia falar um pouco, porque o senhor tinha falado com as conversas com a NIC.br, mas como são as discussões com outras áreas de serviço no mundo? Eu estou conversando também com a APNIC. No caso da NIC.br e da APNIC, são casos de teste. Com base nas lições aprendidas, nós talvez consigamos implementar mais instâncias com o suporte da APNIC, em alguns casos da LAPNIC, ou então dos registros de internet locais. Não é uma coisa que vai ser de uma semana ou de um mês, é um tipo de iniciativa que demora anos. Mas é o que precisamos fazer para ter uma melhor comunicação pela internet. Muito obrigada, Sr. Cato.